vamos fazer a leitura da página 184 e 185 do livro O Despertar da Consciência do Atman Anjo. Então ficou sobre ampliando as informações para então as perturbações enfermiças. Ampliando as informações citadas nas obras O Ser Consciente e O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Joana de Ângeles acrescenta: a psicossíntese refere-se à existência de um eu pessoal e um eu superior, em constante luta pelo domínio da personalidade. O eu pessoal é o ponto de autoconsciência pura, corresponde ao ego, ao centro da consciência individual, diferindo expressivamente dos conteúdos da própria consciência, tais as sensações, os pensamentos, as emoções e sentimentos. O eu superior corresponde ao espírito, ao self, também podendo ser denominado como superconsciente. Na sua imensa complexidade, a individualidade que se expressa através desse eu superior enfrenta as experiências das personalidades presentes no eu individual. Nesse complexo consciencial, a individualidade é o todo indivisível, o Deus interno, a síntese das vivências do espírito. O eu superior é uma emanação desse todo, o Cristo interno, o Self, por meio do qual o Deus interno se expressa. A mente é o campo da consciência desperta, a médium do Cristo interno, o laboratório de criação e de expressão. O eu individual é o setor que representa o inconsciente, sendo aquele o laboratório de trabalho deste. É a consciência individual por meio da qual se manifestarão as incontáveis experiências das personalidades domiciliadas no inconsciente. Por fim, o eu pessoal é o ponto de autoconsciência pura, a mínima parte deste todo ligada à matéria, o ego ou a alma encarnada. Ele representa os novos anseios do ser imortal, o centro da consciência individual. A alma trabalhará sob a orientação da mente e do eu superior, mas o diretor-geral será sempre a individualidade. O objetivo primordial do espírito é o despertar das consciências retardatárias, subpersonalidades ou personalidades parciais. Estes estados psíquicos manifestam-se, na maioria das vezes, em forma de lembranças, sensações, emoções, sentimentos de culpa, etc., normalmente gerando conflitos, traumas e incontáveis perturbações enfermiças. O eu superior é o meu Deus, tá? É aquele que rege o meu universo. Eu teria aqui como ele é meu self, tá? Então, a minha personalidade, a minha alma é uma fração desse meu eu superior, que veio reparar nessa existência potencialidades que têm que ser trabalhadas. Mas eu estou, quanto mais consciência eu tenho na minha caminhada, mais eu tenho conexão aberta com o meu eu superior, que seriam os desarquivos que eu tenho. Quanto mais consciente eu estou, mais aberta eu tenho essa conexão. E eu tendo aberto, eu estou sempre sendo estimuladas, eu tô sempre recebendo informações de caminhos, de posturas.
entende? Eu fico cada vez mais consciente daquilo que eu estou fazendo, eu tenho controle, eu não deixo a mente manifestar, porque eu entendo que a mente, ela representa o meu ego. Quanto mais consciente eu estou, mais eu analiso, eu não deixo ela se sobrepor. Quando eu fiz a leitura, eu me dei uma de Miranda, porque a Miranda, ela vai em cima do átomo, né, da questão conceitual. E aí, quando comecei a estudar o Despertar da Consciência, eu entendi, eu comecei, o pessoal, eu individual, mente, mas só que eu comecei a entender assim, eu não tinha entendido quando o Sebastião entrou com o livro e com os programas da TV Mundo Maior, eu fiquei assim, gente, ele tá falando de personalidade, se lembra? E consciente, inconsciente, subconsciente. E aí eu fiquei assim, meu Deus, né? Quem é essa turma? Quem é quem nessa turma? E é interessante que essa leitura que eu fiz hoje, eu consegui entender que esse inconsciente subconsciente, quem vai entrar, principalmente a questão do consciente, agora lembrando mais uma vez a Miranda, da questão do ovo, quando no caso, a mente é um laboratório. Sendo um laboratório, ela não é nem positiva e nem negativa. Ela é apenas neutra, né? Então, o que vai entrar na mente é aquilo que a alma mesmo, ela consciente, é ela que escolhe quem é que vai comandar a mente, que deveria ser ela mesma, porque é a cabine de comando, né? Então, eu vou entrar no carro e quem deveria estar no comando, quer dizer, no caso, Sebastião até fala que o motorista é o Cristo interno e a alma, ela é o navegador. Mas quando ela se torna consciente, ela vai se tornar a gerente dessa personalidade. Então ela deveria estar no comando dessa alma. E aí o que acontece? A gente vê traumas, acontecimentos invadir esse laboratório mental. E aí, isso que deveria ser o consciente acaba sendo abraçada por essas tramas. Porque uma coisa que me chamou muita atenção é o inconsciente, ele não precisaria se manifestar. Ele se manifesta a partir de um desequilíbrio da própria alma, que na verdade o subconsciente, ele é comandado pelo espírito. Pela parte mais, vamos dizer assim, o todo daquela, vamos dizer assim, o que a gente estava falando hoje à tarde como sendo a individualidade. Acontece que, fazendo a leitura da página 184 e 185, eu me transportei para a minha infância. Quando eu ia visitar minha avó no Espírito Santo, e nós íamos de Maria Fumaça. Essa Maria Fumaça, ela se alimentava de carvão, criava o vapor e fazia com que a máquina se movimentasse. Só que quando a máquina está parada, ela não tem o movimento imediato. Ela precisava esquentar e
quando o condutor levava Maria Fumaça, ele fazia de forma lenta. Ela ia lentamente, caminhando lentamente, até que ela atingisse um ponto em que ela estava com toda a garra, toda a força. Eu me recordo que quando subíamos a serra, o condutor, o maquinista, condutor, ele conduzia um barulho, um apito, e aí expandia aquele vapor. E ao parar também ele tinha que fazer devagar, senão aquilo dali ela carrilhava. Descarrilhava. Descarrilhava, obrigada. Acontece que eu vejo essa situação da mesma maneira, que se eu fico dentro, me localizando na matéria, eu não vou encontrar o meu superior, o meu espírito. Quer dizer, a matéria, a substância. Eu preciso dessa substância, vamos dizer assim, para me dar um impulso, para me dar o conhecimento. Mas se também não for o espírito, a matéria também não tem a sua razão de ser. Então, essa essência e a substância, né, que é a substância e a matéria, faz um complemento em que vai nos dar o movimento. Só que a gente não pode imaginar que de uma hora para outra vamos atingir a velocidade que gostaríamos de atingir. Essa velocidade, ela é lenta, até que ela vai atingir um ponto máximo e a gente vai conseguir mentalizar e trabalhar o inconsciente, o consciente, e ir colocando a nosso favor ao metabolismo. Vamos dizer que o carvão desta máquina seja a prece. Nós precisamos da prece para que esse lado moral se faça presente e o lado da substância possa também aprender com essa essência. Então, mais ou menos, né, quando a gente estava falando aqui, né, sobre, no caso, o que mais me chamou a atenção é exatamente isso, que o Sebastião até colocou isso numa palestra, que a personalidade humana é construída de essência e substância. E como foi falado até então, a gente precisa promover, né, a alma, né, no caso, que deveria estar no consciente, né, deveria estar no comando dessa personalidade. Então ela poderia estar desenvolvendo as suas habilidades de ponto que ela pudesse transformar uma coisa que o Luiz me fez lembrar em asas de luz. Embora você tenha colocado para a leitura essa parte na qual nós lemos, eu também achei bastante interessante, Pamela, quando ela fala do ruído dissonante da vida material que cala então a voz interior. A gente precisa, para mim, da vontade para que todo esse mecanismo se faça movimento. Na página 141 do livro, ele é uma citação o autodescobrimento, uma busca interior. O ser humano é um conjunto de experiências que lhe formam o caráter, a personalidade. A personalidade cuja consciência é o eu pessoal, a alma ou o ego,
representa a junção deste com o eu individual. Por conseguinte, o indivíduo humano, a espécie, é um agrupamento de energias em diferentes níveis ou vibrações, necessitando de canalização disciplinadora, de modo a torná-los sentimentos. Por favor, leia a leitura da página 23 na íntegra outra vez. 23. Nosso tema. Não, tá, entendi. É porque o texto foi outro, desculpa. Só o que nós vamos comentar hoje. Então, vamos lá. Hoje é o querer. Isto é, fazer convergir toda a atividade, toda a energia para o alvo que se tem de atingir, desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. Eu, quando leio isso daqui, que fala querer saber, né? Você precisa querer saber, mas também você precisa saber para poder querer. Sim, mas é como o Sebastião falou na meditação à luz do dia. Querer não é saber. Tá, não é, mas você precisa... Nos exemplos. Você também não precisa saber para poder querer? Sim. Você não precisa de um impulso? Exatamente. Tanto é que ele diz aqui, querer é fazer convergir toda atividade, toda energia para o alvo que se deve atingir, desenvolver a vontade, aprender a dirigi-la. Opa, mas eu falar assim, querer é a vontade, né? Vontade de querer saber, né? Eu também penso assim, o querer é primordial, porque o meu desejo de querer saber, eu abro portas, porque eu posso saber, mas não tenho vontade de empregar o meu saber. Não sei, eu entendo assim, que o querer é primordial para eu saber. E me veio à mente o seguinte, que o querer, quer dizer, na verdade, o querer vem dos desejos, de onde nasce a oração. Então a oração surge dos mais profundos desejos. Tem que estar alinhado com a vontade divina para eu poder acionar a vontade, que é o Cristo interno. Poderia estar ligado à inteligência e ao conhecimento? Aí é o saber. Então você aciona a vontade para acionar a inteligência e o conhecimento. Porque você, quer dizer, você atinge a mente, que é inteligente. Não, é o contrário. Você atinge a vontade, e aí a vontade, ela abraça a mente, que é o conhecimento e a inteligência, para poder então fazer a vontade de Deus através do amar. O querer é uma convicção, não é? É uma convicção, e aí você coloca todas as forças do teu espírito ali para acionar a vontade, não é isso? E aí, concomitantemente, vem o saber. Porque quando você quer, você já tem delineado um conhecimento prévio. Você já tem um objetivo, você já sabe aonde você quer atingir, o que você quer atingir. E aí você, munido de forças superiores, você atinge esse alvo que entra aí permeado o saber. Mas esse querer, ele
ele é constituído por como vou dizer, por forças mesmo, por forças. Já é uma coisa, não é aquele desejo pálido, não é aquela vontade pálida, você tá imbuído mesmo. Quando o Sebastião estudou com a Adriana, eles falaram sobre o querer que vem do âmago do ser, o querer sincero. Sim, Neuza, pode falar. Sobre o querer, não é? É lógico que está atrelado à vontade, mas o que nós queremos? Não depende do nosso estágio evolutivo? Alguns de nós, né? Queremos apenas tomar uma Coca-Cola, comer um salgadinho, ir ao cinema. E tá bom, nós não queremos muito mais. Outros querem um grupo de amigos, ir a futebol, ter uma casa confortável, um carro, tá bom. Não está querendo mais nada. Agora, nós não estamos aqui só para isso, não é? Estamos aqui para cuidar da nossa evolução, fazer hoje aquilo que não fizemos ainda, podemos melhorar, estamos aqui para buscar essa melhora. E aí, o que vai nos fazer querer? Algum desconforto que a vida vai nos apresentar. Algum incômodo, alguma insatisfação diante daquilo que estávamos tendo, mas que já não está tão satisfatório mais. Então, eu penso que esse querer está ligado, lógico, à vontade, à busca, mas também ao estágio evolutivo. Né? É isso que eu penso. Vocês podem complementar aí, se quiserem. Eu falaria o seguinte, que o simples, né, você querer tomar uma Coca-Cola, assim, que está mais ligado à manutenção do corpo, da substância, seriam os desejos, né, não seria a vontade. E uma coisa que a Neuza me fez lembrar é que uma vez eu li, não conhecia ainda o Despertar da Consciência, mas o anjo da guarda, que agora a gente sabe que é a vontade, ela está ligada ao nível evolutivo daquele ser que necessita daquele anjo da guarda. Então, por exemplo, até o que o Sebastião fala, né? Que o Deus que deu a Moisés a tábua dos 10 mandamentos não é o Deus cósmico, mas é o Deus interno dele. Então, vamos dizer assim, é uma coisa que vai realmente de acordo com o nível evolutivo de cada um, até o Cristo, ele vai também se ampliando e se evoluindo. Tanto é que a Joana de Ângeles fala do self imaturo. Olha, Pâmela, pela leitura que nós fizemos, podemos considerar a personalidade humana contida de essência e de substância. Então, essa energia que provém do eu profundo e que também tem a reunião dos conteúdos psíquicos, que é o primeiro é a substância, né? O segundo é o eu profundo. Então, nós vamos ter sempre uma mistura de um e de outro. Como você mesmo mencionou sobre a alma, que ainda não sabe o que fazer. Sim. Ela ainda não tem o seu querer profundo. Ela ainda não tem a sua vontade, ela está desenvolvendo. Não é isso? Exato. A reunião dos conteúdos psíquicos, que são o eu profundo, é que ela vai conduzir para transformar em atos essa substância, né?
Eu estou aqui pensando, né? Será que eu estou suficientemente madura para saber o que realmente quero? Na verdade, porque eu vejo, a gente tem muitos amigos pastores e tem convicções diferentes da gente. Então, eles querem uma coisa assim que não é a mesma que eu quero. Mas aí ouvindo tudo isso, agora eu estou refletindo. Será que aquilo que eu quero é o que realmente, de verdade, é verdadeiro, sabe? É o que realmente eu teria que querer? Será que eu tenho essa maturidade suficiente já para isso? Então, eu fico refletindo. É isso. Luci, eu penso, sobre o que você falou, eu acho que o descobrir se é o que realmente eu preciso é a conquista da sabedoria. Porque através dessa caminhada do descobrir é que eu vou aprendendo. Porque ninguém tem certeza mesmo do caminho que está seguindo. A gente vai tentando, vai caindo, vai levantando, vai experimentando, né? Então, eu acho que essa caminhada é a conquista da sabedoria e todos nós vamos cair, levantar, na tentativa de achar o melhor para a gente. Aqui nós deparamos com as grandezas da profundidade do ser. Quando se a individualidade é o Deus interno, né? Na sequência, ele sustenta o nosso Cristo interno e o self, né? As nossas vontades. Na medida que nós vamos dentro desse laboratório consciencial interagindo com o eu individual, na construção da própria personalidade, na construção do eu pessoal, né? Que é a nossa própria personalidade e consciencial aqui, que é essa interação que temos dentro de nós. Mas para isso, para que nós possamos trabalhar as consciências retardatárias, precisamos querer amar. Que só o amor consegue acessar essas ambiências do subconsciente, das consciências subconscienciais, né? Né, subpersonalidades, é através do amor. Nas interações que nós temos na vida e do cotidiano. Na vida do lar, nas relações interpessoais. Fazem com que, aos poucos, nós vamos evoluindo dentro da nossa sabedoria a cada encarnação, um passo a passo, a partir do momento que nós queremos, a partir do momento que somos tocados pelo despertar da nossa própria consciência, do querer, né? Do querer, saber e amar, né? Lógico, né? E é esse caminho que nós estamos trilhando. Primeiro nós vamos aí entrar dentro desses complexos teóricos aqui que está nesse emaranhado, né? É óbvio que mais para frente, quando chegar os livros aí, que o segundo livro, que nós vamos trabalhar nossas
sobre personalidades, nós vamos entender o que está escrito aqui. Vamos entender melhor, né? Porque isso aqui é muito profundo. Ele interage muito com nós mesmos. Muito obrigado. Oi, Pamela, posso falar um pouquinho só? Pode, Neuza. Seguinte, quando um pontinho a mais aí, quero lembrar da questão 909 do Livro dos Espíritos. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? E a resposta é bem simples, sim. E algumas vezes com poucos esforços. É a vontade que lhes falta. Como são poucos dentre vós os que se esforçam. Então é esse esforço, essa vontade perseverante que nós precisamos exercitar. Querer é exercitar essa vontade e vivenciar aquilo que já compreendemos. Vai nos abrir portas também. Okay? Então, conforme os dicionários, querer, ter desejo ou intenção de, tensionar, projetar. Ainda segundo os dicionários, vontade, a faculdade que tem o ser humano de querer, de escolher, de livremente praticar ou deixar de praticar certos atos. Força interior que impulsiona o indivíduo a realizar algo, a atingir seus fins ou desejos, ânimo, determinação, firmeza. Se hoje sabemos, com Joana de Ângeles, que a mente desperta é o eu superior. Antes, foi apenas um estágio que nós chamamos da trajetória evolutiva da alma. Então, de forma que se o texto está falando querer, o que é querer? É fazer convergir toda a atividade. Toda. Se a mente é gerenciada pela vontade, e se nós estamos falando de vontade de fato, eu vou saber fazer convergir toda a atividade. O que está na mente? Nós temos 4 departamentos segundo Emmanuel. A inteligência, a imaginação, a memória e o desejo. E eu vou começar a orar. Intencionar. A oração, a minha intenção, nasce das potências da alma. Quais são as potências da alma? Tu nasce das potências da alma, na feição de simples desejos. E os desejos são alavancas que movem os sentimentos que eu quero aprimorar. E eles viajam do emocional para o mental, transformando-se em pensamentos. A força de atração. Então, as potências essenciais da alma, além do conhecimento, que é o querer, o saber e o fazer, inicialmente, o que está sob a regência da vontade é a inteligência, hoje sabemos de 3, intelectiva, emotiva e espiritual. O poder imaginativo depende dessa inteligência. E eu só posso imaginar o que eu conheço, ou o que eu tenho informações a respeito de. Eu tenho as minhas memórias, ou toda a memória registrada num ponto ou num setor da mente, num departamento da mente, e tudo que está nesse departamento foi registrado
pelas atitudes com o corpo físico gravadas no perispírito e arquivadas nesta memória espiritual. Se vemos com Leon Denis e com outros autores, Joana de Ângeles, o corpo físico, ou conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, em primeiro lugar, ele vai evoluir até se confundir com o perispírito. Se ele está evoluindo até tornar-se semelhante ao perispírito, toda a energia desse corpo físico vai transformar-se em energia perispiritual ou em faculdades perispirituais. Se o perispírito, segundo Leon Denis, ele vai subindo a escala evolutiva, assimilando a astúcia das feras, tudo que a alma está acumulando. E se a evolução é de baixo para cima, começando do princípio inteligente do universo, então é justo imaginar que o perispírito é a própria alma evoluindo, como Kardec na época informou, mas foi apenas alguns amigos que assim pensavam. Assim como Leon Denis coloca num dado momento, que alguém afirma que seria um elemento único, mas naquele momento ele acreditava que era 2. Só que numa outra obra, ele já mostra que é um só. Espírito, força e matéria não parecem ser mais do que 3 expressões de um único elemento. E na mesma obra que eu estou falando, que é o Grande Enigma, antes a dúvida foi no problema do ser, do destino e da dor, ele mensurou com tranquilidade que o que nós conhecemos como matéria é um estágio do espírito. Por isso que Miramês, com segurança, nos esclarece que a matéria está a caminho para tornar-se espírito com E maiúsculo. Da mesma forma que André Luiz mostra que toda a atividade física vai transformar-se em psi. E o que nós chamamos de energia psi é o que faz parte do corpo perispiritual na confecção da própria alma. Então, se é a alma que está evoluindo, quando o perispírito chega no seu ápice, que é o corpo mental, é o ápice da individualização da alma, quando a alma gerencia, ela desperta para o autogoverno, ela passa a ser considerada, segundo Joana de Ângeles, parte do eu superior. A mente desperta. Então, eu vou conversar terna e amorosamente com as imperfeições morais. Se eu vou conversar é porque eu sei quem são elas. E vou convidá-las a mudar o curso, envolvendo-as em vibrações de amor. E a essa altura eu sei o que é o amor, como força que gera e nutre, como lei que organiza e mantém, e estamos falando de algo que antes dele existir, não existia o universo. Ele gera a vida, ele nutre, organiza e mantém. Então, de modo que, quando eu desperto e sei gerenciar não apenas os departamentos da própria mente, onde eu estava sem perceber. Então, a mente despertou, quer dizer, a alma despertou para gerenciar a mente. Posto que a mente, para Gúbio, em Libertação de André Luiz, ela arquiteta. Se ela arquiteta, ela é um ser. Assim como o ser perispiritual é outro, como o ser do corpo é outro. Ela arquiteta, ela estuda, melhor dizendo. Se estuda por conta do departamento da inteligência, ou das inteligências. Ela arquiteta. Se arquiteta, ela tem um poder imaginativo, porque ninguém consegue arquitetar coisa alguma com conhecimento sem a parte imaginativa. Ela determina. Se ela despertou, ela já é parte do eu superior, ou seja, ela já tem a vontade, ela transformou-se na gerente da própria mente. A isso chamamos de vontade.
Porque para Leon Denis, a vontade é a força espiritual por excelência. É a faculdade soberana da alma. De modo que o princípio da evolução é a vontade, o que faz-nos evoluir hoje, posto que outrora caminhávamos às escuras. Assim, lendo para vocês. Querer é fazer convergir toda a atividade, toda a energia. Que energias são essas? Que atividades são essas? Só das inteligências? Ou tem algo mais? Porque a essa altura estamos falando da mente, da vontade, o maior de todas as potências. E nós sabemos que para chegar nesse estágio, eu fui galgando degrau a degrau e sei quem são essas energias. Qual o alvo que eu quero atingir? Desenvolver a minha vontade, supondo que ela não exista, que é apenas simples desejos. Eu estou orando sem saber de fato ainda o que é oração. Eu vou desenvolver a vontade e saber dirigi-la. Se eu sei dirigir a minha vontade, a mente não manda em mim. A mente é um hardware. A mente nunca determina por si. Alguém a governa. Se eu não fizer, conforme André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, então ninguém consegue parar a mente. Ou eu aprendo a usá-la, ou alguém a usará. E o fluido vivo que por meio dela se expressa é uma fonte inesgotável. Se eu não quiser criar alguma coisa, alguém vai usar os meus departamentos, vai dominar a minha inteligência, o meu poder imaginativo, as minhas memórias, vai acessar as minhas memórias e vai acionar o meu desejo. O desejo normalmente ele está a serviço do ego, para a manutenção dos prazeres sensórios. E a vontade, se é a faculdade soberana da alma, a essência espiritual por excelência, ela faz parte do eu superior. Porque Joana fala que ela é o eu superior. A mente desperta é o eu superior. Só que o eu superior em si é quem gerencia a própria mente. Que é a vontade. O que estava na vontade, regido pela própria alma que despertou, foi para o andar de cima como neutro transmutado, vai para a dimensão do próton, este sublimado para a do elétron, este metamorfoseado para a dos fótons. E os fótons estão fora da órbita do átomo, como a consciência diretriz que organiza e mantém a vida componente desse, ou todos os elementos vivos que o compõem. Então, fazer convergir toda a atividade, todo o meu conhecimento, meu poder imaginativo, consultando antes as minhas memórias, inicialmente começando a promoção dos desejos, porque desejo, para André Luiz, em sinal verde, é uma entidade tomando a forma correspondente para aquilo que eu quero criar. É o impulso inicial na criação. Mais tarde, ele, como alavanca que vai mover os sentimentos que eu quero transformar, que eu quero sublimar, agora criamos o pensamento que é a nossa capacidade criativa em ação. Para André Luiz. E assim, se eu sei criar o pensamento,
ou criar as condições para que a vontade retorne, porque ela pode transformar-se em pensamento, porque ela foi pensamento e agora é a gerente, conforme Miramês. Ou eu crio a ambiência com o desejo sincero para o saber profundo, para o viver consciente. Pode ser assim também. E eu que estou convergindo a minha atividade para o alvo que eu quero atingir. Eu quero construir a vontade ou disciplinar se ela já existe. Mas sempre a vontade está a serviço do eu profundo. É o próprio Cristo interior. Ela não cede nem os desmandos das inteligências intelectiva e emotiva, porque a inteligência espiritual já a obedece, nem os prazeres do ego, gerenciados pelas forças primárias. Então, todo o poder da alma resume-se nessas 3 palavras. O querer transformar os conteúdos interiores, as perturbações enfermiças, para criar a própria vontade. Então, é da promoção desses elementos antes perturbadores, que apenas atendia o sindicalista chamado desejo, para a manutenção das paixões ou dos prazeres sensórios, mas sem a preocupação com a verdadeira saúde ou com a harmonia entre os corpos ou com a própria vida. Então, eu estou querendo aprender a convergir toda a atividade. Só que agora vai um pouco mais. É a atividade psicobiofísica, moral e espiritual. Eu quero estar no controle dessa espaçonave divina, que é a mente. E se eu tiver no controle, eu posso buscar na essência do ser, criando a ambiência, para incorporar um velho pensamento sublimado, transformado em virtude, ou sobre a diretiva desses conteúdos interiores, receber apenas lampejos intuitivos, frações dessas virtudes como se fossem sementes, para que eu possa, direcionando o meu desejo, o desejo real de querer, o desejo real de construção da vontade. Agora sim, eu não vou conduzir por mim, eu vou me deixar conduzir por esses conteúdos. Conforme Leon Denis nos recomenda, nas aulas que foram gravadas nós já passamos, se eu começar a pensar em assuntos elevados, na sabedoria, no sacro ofício, no dever, os meus pensamentos, pouco a pouco, vão impregnar-se desses conteúdos. Ou seja, eu vou ser fecundado nos meus pensamentos por pensamentos superiores. Os pensamentos que tornaram-se superiores, transcenderam o mundo concreto para o mental abstrato, tornaram-se virtudes no emocional abstrato, personificaram como frações desse eu superior, aquilo que a alma está construindo, e agora nós vamos buscar nesse âmago da nossa construção ou de outras construções de quem nos conduz, o espírito imortal. Agora, para isso, é o que ele recomenda. Se eu quero fazer, e não só fazer.
saber o que fazer, como fazer, quando e onde realizar, aí eu vou precisar estudar profundamente isso para fazer acontecer. Mas ficando somente com o querer, só definindo o que é esse querer, então nós vamos começando desde os instintos mais primários, que mesmo sendo primários, se ninguém os perturbarem, a sua função é manter o corpo biológico em perfeita harmonia, a preservação da vida. Agora, quando alguém avança um passo a mais, e conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, em determinadas traduções, no início o homem tinha apenas instintos, mais avançado e corrompido. Até certo ponto faz sentido, porque eu não tenho apenas um instinto de manutenção da vida. Eu quero sentir aquela sensação nesta preservação, que atendeu um estágio. E esse estágio começa a escalada do prazer sensório. Nas emoções, que é a sequência, vamos ter as memórias vivas, e eu posso repeti-las para sentir as sensações, escravizando os instintos. E eles vão ter que atender-me, à semelhança do que faria, às vezes, os fótons exigindo alimentos dos elétrons para prosseguirem. Então, as sensações querem outros elementos semelhantes para gestar as emoções. As emoções exigem das sensações elementos para a edificação dos sentimentos. Os sentimentos vão cobrar das emoções, ligadas às sensações, atrelada aos instintos, para criar os pensamentos. E os pensamentos, a edificação da inteligência intelectiva. Essa, acionando todos, a inteligência emotiva. E depois a espiritual. Somente quando chega a inteligência espiritual que nós despertamos, que nós vamos perceber que não teve nada de errado em tudo isso. Alguém maior estava nos conduzindo. Se o processo de maturação de um pré-humano a caminho da humanização já é tenebroso no sentido de domínio, quando ele é eleito, está pronto, com o mecanismo racional construído, as primeiras encarnações como humano, se ele quer avançar, ele vai precisar dominar e às vezes por guerras fratricidas, para no futuro ele aprender a dominar-se, porque normalmente queremos fazer fora o que deveríamos fazer dentro. Quando temos esses referenciais bem definidos, nós vamos repassando isso para a nossa prole e evitando que no futuro os caminhos não sejam tão tortuosos, tão demorados. E é para isso que estamos aqui. Então, querer é fazer convergir toda a minha atividade psicobiofísica, moral e espiritual, toda a energia que está à minha disposição, desde o coronário ao Kundalini, para o alvo que eu quero atingir. E não apenas que eu quero, que se tem de atingir. Independe do nosso puro e simples querer. Para o alvo que se tem, que a lei exige que atinjamos. E para isso, desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. E para fazer isso, a essa altura,
no mínimo eu tenho que intencionar ser um com esse Cristo interior. Pensar, sentir, falar e agir dentro da verdade, da bondade, e assim sucessivamente. Ou fazer a outra o que gostaríamos que me fosse feito segundo as diretivas de Jesus. Para não complicar muito, eu fico por aqui, para que a gente possa definir de fato o que é essa vontade. Vou ler aqui rapidamente aqui com Leon Denis, embora a minha memória aqui não está me ajudando, a minha memória extracelular, mas já ajudou. A vontade é a faculdade soberana da alma, a força espiritual por excelência, e pode mesmo dizer-se que é a essência de sua personalidade, quer dizer, o que há de mais nobre em nós. E o uso dela, de forma persistente, tenaz, com convicção, permitir-nos-á modificar a nossa natureza psicobiofísica, moral e espiritual, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença, a morte. O poder da vontade é ilimitado. O homem consciente de si mesmo, quer dizer, o ser que despertou, de seus recursos latentes, e acrescento, dos seus potenciais inatos, sente crescer em suas forças na razão dos esforços. A Neuza citou a questão 909 do Livro dos Espíritos, e lá fala quão poucos dentre vós se esforçam. O ser pode criar o que quiser por um uso metódico e perseverante da vontade, pois esta é a força suprema, é a própria alma exercendo seu império sobre as potências inferiores, da mente ao físico. Mas o que importa, acima de tudo, é compreender que podemos realizar tudo no domínio psíquico, tudo no domínio da alma. Psíquico é tudo que existe na alma. Nenhuma força fica estéril, quer dizer, todas vão produzir e ser promovidas. Mas tem um quê? Quando se exerce de maneira constante esse processo de promoção em vista de alcançar um desígnio conforme ao direito e à justiça. Ou seja, fora das leis, jamais conseguiremos. Para o momento, ficamos aqui para que vocês possam interagir. Abraços de luz e paz. Sebastião, uma dúvida que eu sempre tive e hoje você mencionou. O perispírito é a alma evoluindo, então a alma é o perispírito? Embrionariamente falando, sim. Vou lá na minha terra, nas Minas Gerais, a gente fala assim. Por aqui no Mato Grosso do Sul, normalmente fala: eu mato a cobra e mostro o pau. E lá a gente mostra a cobra e o pau. O ser perispiritual sobe lentamente a escala das espécies, impregnando-se dos instintos das feras, das astúcias dos felinos e também das qualidades, das tendências generosas dos animais superiores. A elevação dos sentimentos, a pureza da vida, os nobres impulsos para o bem e para o ideal. As provações e os sofrimentos pacientemente suportados depuram, pouco a pouco, as moléculas perispiríticas, desenvolvem, multiplicam as suas vibrações.
Então não tem como pensar de outra maneira. Se tudo cresce e evolui, o que é arcanjo hoje começou por ser um átomo primitivo. Se a questão 560 que fala, narra aqui, ou afirma convictamente que primeiro obedece os fenômenos físicos, sendo átomos, mais tarde comanda e dirige o corpo físico. Para fazer isso, eu preciso ser perispírito, ou elementos constitutivos desse. Mais tarde, comanda e dirige os fenômenos morais. Fenômenos morais é das inteligências para baixo. Para fazer isso, eu tenho que ser consciência, fazer parte do eu superior, do Cristo e do Deus em mim. Paixão, pegando a pergunta da Beth, aí nos estudos tem muitas pessoas que falam assim, então o corpo vai evoluir até se confundir com o perispírito, né? Aí eu falo, mas são os elementais, né, que vão evoluindo até se transformar em psiátomo. Aí, nesse caso da Beth, é os psiátomos que vai evoluir até ir na alma, né? Se transformar numa alma, né? Inicialmente na alma e depois nas nossas adoráveis virtudes. Cada alma iluminada é um agrupamento de virtudes. Então eu posso exercitar tal virtude numa etapa ou numa alma, animando-a, e noutras almas ter outras etapas. Por isso que nas aulas 4 e 5 de Leon Denis, mostrando essas realidades, o caso da menina Félida, que tinha dores dilacerantes, e quando um outro estado da sua consciência assumia o corpo, cessava as dores. E ela realizava as mesmas tarefas com maior perfeição. E ela sabia tudo de si e daquela que estava no comando do corpo. A que comandava o corpo com dores dilacerantes, que realizava as tarefas com menos capacidade, não sabia nada dessa superior, senão por ouvir falar. Então, são estados de consciência. Então, nós vamos construindo instintos, que são pequenas almas. Antes foram almas vitais. E desde o início já são almas, porque tudo são alminhas. Depois, sensações, são outras almas mais evoluídas. Emoções, sentimentos, pensamentos. São seres vivos com os quais eu dialogo, eu promovo. A inteligência também é um ser, tanto a intelectiva, emotiva e espiritual, só que quando chega na inteligência espiritual, quando ela atravessa a dimensão por despertar e fazer só a vontade de quem está no âmago, no self, no Cristo, no Deus em nós, agora ela é convidada para integrá-los. Aí ela passa a fazer parte inicialmente do conhecimento transcendente ou abstrato no mental superior, depois no emocional superior, formando nesse corpo, esse corpo, se o corpo aqui do chakra gástrico é o corpo dos instintos que governam, por intermédio do automatismo, a área perispiritual e física, esse centro emocional superior é o corpo dos instintos virtuosos, da outra face do ser. Ambos, mental e emocional superiores, formam o coração do espírito. E nesse exercício de ofertar a outra face, a virtude se sublima. E ela se transforma, literalmente, em parte do eu superior do Cristo. E vai agir diretamente na confecção e na manifestação da superconsciência. Como vocês viram na leitura, voltando lá, a leitura que a Sarita amorosamente fez, quando Joana fala, na sua imensa complexidade, a individualidade que se expressa através do eu superior. Quem é o perispírito agora? O eu superior. Porque ele é um veículo de expressão.
embora no interior chama-se de evolução. Então, na sua imensa complexidade, a individualidade, o espírito em si, o Deus interior, que se expressa através do eu superior. O eu superior é uma alma no comando pleno da mente que despertou. Só que agora ela vai enfrentar as experiências das personalidades, no plural, presentes no eu individual, que é um aglomerado delas, originárias do inconsciente, mas no subconsciente, que está gerenciando o meu próprio comportamento, já tem aquelas predispostas a mudanças gerenciadas pela superconsciência até que eu aprenda a fazer isso. Então, quando nós entendemos tudo isso e sabemos querer, saber e amar, tudo é simples, tudo é fácil. Então, pelo que eu estou entendendo, não há como a gente conseguir viver de forma plena sem acionar a vontade. Porque a vontade, como o próprio Sebastião fala, como é uma emanação do Espírito, o Espírito já passou por todas essas etapas, e não só passou, mas vivenciou cada etapa. A gente possui, vamos dizer assim, as informações necessárias. Seria a nossa biblioteca interna, né? Como o próprio Leon Denis fala, o livro interno que existe em nós, né? E aí, no caso, é a gente ler e vivenciar esse livro de forma que o único livro que a outra pessoa possa ler seja o nosso exemplo. Então, na verdade, o que falta em nós é o conhecimento dessa vontade e não só da vontade, mas das potências da alma, porque o que eu acho interessante, porque a vontade ela faz tudo, mas sem a vontade ela não exerce tudo aquilo que ela precisa. Então, assim, ela precisa das emoções, dos sentimentos, da inteligência, da memória, da imaginação, do pensamento. Então, tudo isso vai o que? Vai fazer essa junção das forças e vai promover, ou seja, interno ou seja externo, alguma coisa que eu possa pensar no bem comum. Exatamente isso. E seguindo lá o pensamento de Leon Denis, após o perispírito chegar nos animais superiores, ele fala assim: assim, pouco a pouco, nosso ser povoa-se de formas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. A alma se enobrece, embeleza ou cria uma atmosfera de fealdade e de indignidade, segundo o ideal a que visa. A chama interior aviva-se ou obscurece. Ou seja, se nós obedecemos mais o interior, a chama aviva-se. Se eu obedeço mais o exterior, ela obscurece. Então a alma está entre dois seres, dois senhores, o ego e o self. A sua função é ouvir o self e transformar o ego. Ou seja, transformar a sombra em luz. Mas se ela se deixar conduzir pelas sombras, ela se deixa, ou melhor, ela está criando a sua própria prisão, que é o que ele mostra aqui. Nós podemos ficar aprisionados nos elementos que nós aspiramos conquistar ou governar. Se o ego não se manifestar, nós não saberemos o que tem a ser trabalhado. Eu compreendo assim. Se ele não se manifestar como ego, como algo preso ao mundo, o próprio eu superior,
através da vontade, não saberá como sublimar esse ego. Luiz, é melhor você não ter falado desse negócio. Agora a coisa vai azedar um pouco. Luiz, o ego, praticamente ele comanda o tempo todo. É ele que pede a Coca-Cola, tudo aquilo que destrói, às vezes, o corpo. E nós cedemos. E quanto mais cedemos, mais ele se fortalece. É ele que pede a nicotina, o álcool, isso ou aquilo. Então, tudo isso são manifestações do ego. Tudo que não promove nem o corpo físico, tudo que adoece o corpo físico. Então, todas essas são manifestações dele para permanecer no mesmismo perturbador. Então, tudo aquilo que me promove e promove o meio em que encontro, aí é o self. Eu não vou escravizar o meu corpo, mas eu vou dar a ele o que ele necessita para a sobrevivência, para o seu fortalecimento, para a sua evolução. Não para que ele fique mais denso, mais pesado a cada dia, conforme nós vimos com Leon Denis. Quando eu tenho esses valores mais sublimados, eu vou purificando as moléculas do meu perispírito e elas não aceitam mais, porque elas se nutrem do que o corpo físico faz e ela não permite que o corpo físico se alimente de certas coisas. E ela vai sutilizando, vai promovendo o próprio corpo, se eu escolhi ouvir mais o self do que o ego. Então, todas as vezes que eu ouço e atendo esses apetites, eu vou densificando o próprio perispírito, que é como se eu desse a ele alimento grosseiro. E ele vai voltando escada abaixo na direção do corpo. A ponto de o espírito, quando desencarna nessas condições, para que ele passe por uma porta, alguém tem que abrir. Ele não consegue atravessar uma porta, uma parede. Como deveríamos, todos nós, fazer isso acontecer. Porque se Bezerra de Menezes, assumindo o corpo de um médium, mudando a sua estrutura biológica, molecular, gravando nessa estrutura mediúnica a sua estrutura perispiritual, e com o corpo físico do médium atravessar paredes. Então veja a necessidade de estudarmos um tanto mais com exercícios e compromissos para a promoção desde as potências da alma, do pensamento, da inteligência, do poder imaginativo, das memórias, dos desejos e etc., do que o corpo físico come, e não só o que ele come. Como o Dr. Lair Ribeiro fala, qual o alimento do seu alimento? Para que nós possamos auxiliar de fato o nosso corpo e não ceder. O ego não é ruim. Ele só é acomodado. Então, a mente acomodada que o atende e o corpo viciado, ou o corpo acomodado e a mente viciada, que pode ser as duas coisas, dificultam o despertar da consciência. Então, o corpo se vicia de tal coisa e a mente se acomodou atendendo. Ou a mente se acomodou, ou melhor, a mente se viciou em certas leituras, em certas situações, e o corpo acomodou. Então, pode ser as duas coisas. Então, quase o tempo todo, quando nós não estamos fazendo aquilo que promoveria-nos e promoveria o meio, sem esperar nada, quando nós estamos sob o comando do self, não importa a ingratidão, não importa o não reconhecimento, o que importa é a consciência em paz. Eu estou impregnando-me da sabedoria. O que é a sabedoria? Não é o conhecimento, é o que eu faço desse conhecimento. E a sabedoria não é a consciência, é o uso que eu faço do conhecimento construindo o discernimento. Então, assim, é visível a atitude do ego, quase o tempo todo. E, às vezes, pouquíssimos espaços abrimos para o self, para nos deixar conduzir por esse Deus, por esse Cristo interior, fazendo o que está ao nosso alcance fazer,
sem esperar compreensão, agradecimento, aplauso ou qualquer consideração. A consciência em paz à luz do dever fielmente cumprido. Então, o que eu estava comentando em relação a isso, durante, vamos supor, as 24 horas do dia, as manifestações do ego e da vontade do eu superior são sempre constantes em nossa vida. Eu sempre, como se eu estivesse no meio, o ego, que eu não ponho só os vícios do corpo, mas os da alma, ou do perispírito também, como a maledicência e outros. Então eu me vejo como um espectador. Ora, né, escuto o ego em suas necessidades, compreendo que esse não é mais o meu processo, mas mesmo assim cedo a esses pedidos. E estou em constante com esse eu superior. Como o próprio Sebastião falou, muitas vezes até menos espaço para essa vontade, ou esse eu superior, e mais para o ego. Mas é um processo em que eu estou consciente dentro dele, até mesmo nos equívocos. É por isso que eu fiz essa pergunta, Sebastião. Então, graças a Deus que você já está consciente, Luiz. A maioria dorme mesmo, atende o ego sem perceber. Então, a partir de agora, saber que a inteligência como entidade, ela precisa de alimento. E alimento de boa qualidade, que são as boas leituras. E alimentando a inteligência, alimenta-se a mente, porque ela é um dos seus departamentos. O poder imaginativo precisa de alimento, que vai ter a sua origem nas boas leituras, nas boas músicas, naquilo que vai me levar a imaginar alguma coisa. As minhas memórias precisam de alimento, a partir de novas e nobres memórias que eu estou criando. Eu vou alimentando também, assim como meus desejos. Eles se nutrem porque são alavancas. Quando eu transformo um instinto, uma sensação, uma emoção, um sentimento mais primário, em pensamento. Os pensamentos nobres é a resultante dos desejos. É a sua criação. E ele se nutre promovendo esses estados menores e gestando o pensamento, que já é uma fração da própria vontade. Porque a vontade transforma-se em pensamento, mas o pensamento sublimado transforma-se em força de vontade também. Então vamos mentalizar isso durante a semana e depois para entendermos na próxima etapa as minúcias desse saber. E depois com exercícios a gente vai colocando isso em pauta tanto no saber quanto no fazer. Deus os abençoe imensamente e nos faça sempre instrumentos de sua paz. Sebastião, eu quero, antes de você terminar, falar que hoje a aula está sendo antecipada, mas o nosso compromisso de setembro vai ser no dia 30 de setembro, num sábado, às 17h30, nós vamos falar sobre o querer e nós vamos falar sobre a terceira vertente do pensamento. Nós vimos, conforme você sugeriu lá para o saber, é na página 248, me parece. Você pôs 248 e 249, você pôs a terceira vertente, começa na 248. Exato, Sebastião. É porque a gente vai falar exatamente da mente. E já põe na cabeça de vocês, a mente não mente. A mente é fiel a quem está dando as ordens, seja o ego, seja o self, seja nós, a própria alma. A mente é um hardware. O que vai depender do seu funcionamento é o software que nós vamos colocar lá, a inteligência, poder imaginativo, o nosso desejo, os pensamentos que estamos criando. Oi, a mente não mente, é um fiel executor. Tudo que você colocar na mente, ela executa, não é? E ela automatiza. Não só executa, mas você deu a ordem, não deu uma contra-ordem, ela vai fazendo tudo que você ordenou.
Então, a rima é certa, mas a frase é incorreta. Com certeza. E Joana de Anjos chega a tal ponto de falar: se não quer que uma coisa aconteça, nem de brincadeira fale. Nem de brincadeira fale, eu odeio Giló. Ou coisa parecida. Porque, como você falou, o alimento ele vai agregando isso nas suas entranhas, e realmente, se você fala que não gosta de Giló, ele vai tendo essa impregnação, e você pode contaminar todo o alimento que você pode se alimentar. Exatamente. Como a Aline confidenciou ontem, que uma jovem senhora já está estudando, os filhos de embriões congelados sentem mais frio do que os demais. Por quê? Porque estava lá junto com o embrião, mesmo no gelo. Então, esses elementais, sim, o que estavam ali coordenando o perispírito, a consciência pode não estar. Mas os elementos coordenadores da parte física, que é a energia perispiritual, estava lá. E gravou aquele ambiente e traz aquela impressão para a vida intrauterina e depois na sequência. Então é a mesma coisa da cremação. Como diz o Alexandre, bingo! Então tá, meu amigo, gratidão pelo tempo, e a gente então espera você no dia 30 de setembro, 17h30. Seja conosco, somos um. Conto com vocês. Deus nos abençoe e nos una cada vez mais. Espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.